Oi, tudo bem? Eu sou o professor Zezinho Martins e essa é a nossa 16ª aula da disciplina de Educação Física para a terceira série do ensino médio. Dando continuidade às nossas aulas de capacidades físicas, lá atrás nós já falamos de resistências também, né? Nós vamos falar hoje sobre a capacidade cardiorrespiratória. Tá? O que seria essa cardiorrespiratória? Como fala, cardio está relacionado a coração, né? Respiratória, pulmão. Então, o sistema circulatório e o sistema respiratório estão intimamente ligados, uma vez que é o sangue que transporta o oxigênio, que vai ser utilizado como fonte energética. Lembra que nós estamos lá atrás, nas aulas anteriores? A todas as partes do corpo humano, onde ele é necessário. Então, quando você fala desenvolver essa capacidade, nós estamos falando do sistema cardiorrespiratório. O sistema circulatório é composto por quem? Coração e vasos sanguíneos, e o sistema respiratório pelo pulmão e as vias aéreas. A capacidade cardiorrespiratória é a capacidade que o organismo como um todo tem de resistir à fadiga em esforços de média e longa duração, cuja função depende fundamentalmente da captação e distribuição de oxigênio para os músculos durante o exercício que estão sendo utilizados naquele momento, ativados naquele momento, incluindo também o sistema cardiovasculares, coração, vasos sanguíneos e o respiratório, que está relacionado aos pulmões. A aptidão cardiorrespiratória de um indivíduo é determinada pela eficiência dos músculos em utilizar esse oxigênio, que foi transportado até, e a disponibilidade de combustível, que seja ele na formato de glicose ou na quebra da gordura, como foi falado na aula de bioenergética, para a produção de energia. Então, nós estamos falando de aeróbio. Eu preciso do oxigênio. Quem transporta o oxigênio? Sistema circulatório. Quem capta o oxigênio? Sistema respiratório. Tá? A capacidade cardiorrespiratória relaciona-se à capacidade do organismo de liberar o oxigênio de forma eficiente para suprir todas as demandas de todos os tecidos ativos que estão sendo utilizados. O controle do sistema cardiorrespiratório é todo realizado pelo sistema nervoso central, pelos combinados esforços da área já citadas, que estão no cérebro. Elas, por sua vez, recebem incessantemente informações acerca da captação da troca e do transporte dos gases. Ou seja, eu tenho um excesso muito grande de gás carbônico, eu tenho que eliminar. E se eu tenho uma produção grande de gás carbônico, eu preciso captar oxigênio para ser utilizado a fonte de energia. Então, quem coordena toda essa atividade é o sistema nervoso central. Tá? Então, a capacidade cardiorrespiratória, ela pode ser avaliada a partir do quê? Da avaliação do consumo máximo de oxigênio. A essa forma de avaliação nós denominamos VO2 máximo, que é o quê? É a máxima taxa de oxigênio consumida por um determinado indivíduo. Ela é utilizada para avaliar a capacidade cardiorrespiratória. A mensuração desse VO2 é considerada um método para classificar qual é o nível de aptidão física ou o risco de doença cardiovascular de um indivíduo. Uma das maneiras de mensurar o VO2 é através da medida indireta em um ciclo ergonômetro, que é uma bicicleta, pois possibilita o cálculo de trabalho e da potência durante o exercício de pedalar. O teste de bicicleta ergométrica é de custo mais viável, é muito usual na prática diária nas academias de atividades físicas para determinar esse VO2 como componente de uma avaliação física, além de ocupar menos espaços e produzir menos barulho que a esteira rolante. Aqui tem um exemplo do teste da bicicleta. A capacidade cardiorrespiratória, o VO2 máximo também é chamado de consumo máximo de oxigênio. Representa a capacidade aeróbica máxima de um indivíduo. Na tradução de VO2, seria a maior capacidade de oxigênio que uma pessoa consegue utilizar do ar inspirado enquanto faz exercício físico. Então, quando nós falamos de uma condição de um atleta, se o VO2 desse cara está bem, então ele está bem treinado. Então, assim, eu quero fazer uma atividade física, eu vou ver como é que está meu nível de treino, eu vou fazer. Se eu tenho algum problema cardíaco, eu posso fazer determinada atividade física, eu vou ver como é que está o meu VO2. Se eu tenho que fazer uma cirurgia, eu vou fazer o meu VO2. Então, assim, quem precisa fazer esse teste? Então, atletas amadores para prescrição adequada de exercício. Então, eu quero fazer com que o meu atleta evolua, eu tenho que saber como é que ele está.
Então eu vou fazer esse teste para avaliar ele. Atletas profissionais para acompanhamento de treinamento. Alto rendimento, os atletas todos trabalham com essa questão do VO2, né? Pessoas com queixas de cansaço ou falta de ar no exercício. Também são indicados esse teste. Avaliação de respostas a medicamentos, por exemplo, em hipertensos. Para prescrição de exercícios para cardiopatas e pneumopatas, o profissional que vai prescrever precisa desse teste para saber como é que está o VO2 do indivíduo. Seleção de pacientes para transplante cardíaco ou pulmonar, também. Avaliação da gravidade e prognóstico de insuficiência cardíaca e pneumopatias crônicas ou doenças do sistema respiratório. Grandes obesos e aqueles que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica, também tem que fazer. Para risco cirúrgico ou pré-operatório, também tem que fazer. Vocês estão entendendo a importância do entendimento de um profissional de educação física, da importância desse conteúdo para o seu dia a dia, que é um teste utilizado, quem costuma fazer para risco cirúrgico, para essas utilizações na área da medicina, é um cardiologista. Então, assim, é muito importante você ter esses parâmetros avaliados, mas a importância de você reconhecer a importância da capacidade cardiorrespiratória para o seu dia a dia. O que melhora quando você treina e desenvolve essa capacidade? O seu coração cresce, fica mais forte, trabalha menos, consequentemente ele consegue bombear mais sangue por um trabalho menor. A frequência cardíaca vai diminuir, porque se ele está mais forte, bombeia mais sangue, ele vai bater mais devagar. O débito cardíaco, que é o volume de sangue que sai do coração a cada minuto, ele vai aumentar. Se o coração está mais forte, se ele aumentou de tamanho, ele vai bombear mais sangue de uma única vez. Então o débito cardíaco aumenta. A pressão arterial, você vai ter um controle maior dela, né? O fluxo sanguíneo vai aumentar. Se o coração vai empurrar o sangue mais forte, ele vai chegar mais rápido e vai atender a necessidade do músculo. A frequência respiratória, à medida que você vai treinando ela, a frequência, às vezes que você respira, a tendência é você respirar mais devagar, você ter um pulmão mais forte, né? Porque os seus volumes pulmonares, a tua capacidade de captar esse oxigênio vai ser maior e, consequentemente, você vai ventilar melhor. E o que vai acontecer? A difusão pulmonar, que é a troca que ocorre de gás carbônico e oxigênio a nível pulmonar e a nível celular, ela vai ficar mais eficiente. Porque o teu corpo, ele tem uma ideia, lembra que nós estamos na nossa primeira aula lá de homeostasia, de estabilizar equilíbrio. À medida que você dá um estímulo, que você prepara o teu organismo para isso, ele vai se adaptar, ele vai ficar mais eficiente. É igual um carro, se você deixar um carro parado um mês, o óleo vai sentar, a bateria vai descarregar e à medida que você vai utilizando, ele vai se adaptando. Só que nós somos uma máquina humana, e qualquer coisa altera essa eficiência, essa homeostasia. Por isso a importância de você sempre estar treinando, avaliando para ver como é que está isso. Por isso que os atletas de alto rendimento frequentemente fazem esses testes de VO2, para saber como é que está a performance deles. O que pode melhorar? O tamanho do coração, como eu falei, aumenta o volume e o peso do coração. Ele consegue ejetar mais sangue, durante o repouso e o exercício induzido pelo treinamento. A frequência cardíaca, a tendência ela aumenta durante a atividade física, porque você aumenta o consumo, um coração mais forte bombeia mais sangue, Só que quando você está em repouso, o coração tende a bater mais devagar. Você pega um coração de um atleta, a frequência cardíaca dele vai ser em torno de 60 a 70 batidas por minuto, como foi falado nas aulas anteriores. E as pessoas sedentárias, que não exercitam essa capacidade, o coração é mais fraco e tem que trabalhar mais, diminuir o volume de injeção. O que acontece? Ele tem que bater mais. Então, em vez de ele bater 60, ele vai bater 80. Ou seja, 20 batidas por minuto a mais. O coração trabalha mais. Consequentemente, envelhece mais e vai sofrer mais. Mais uma razão da importância de você praticar frequentemente exercícios e trabalhar essa capacidade. Aí o que acontece? O débito cardíaco aumenta, como eu falei anterior, e o volume de ejeção também aumenta porque o coração fica mais forte. E durante as adaptações respiratórias ao treinamento, nós temos aí uma imagem falando quem é o trato respiratório, e quem faz parte desse sistema pulmonar. Existe uma adaptação ao treinamento, ou seja, melhora a difusão, que é a troca gasosa, e aumenta a eficiência da frequência respiratória. Você vê uma pessoa treinada, ela vai correr 100 metros, ela destreinada, ela sofre. Uma pessoa treinada, não. Ela tem uma recuperação mais rápida, o sistema cardiorrespiratório dele fica mais ativo, consequentemente a respiração dele fica mais tranquila. Ou seja, porque melhora, treinou, desenvolve. Em conclusão, a capacidade cardiorrespiratória,
A resistência cardiorrespiratória está relacionada ao corpo como um todo. Especificamente, ele se refere à capacidade do corpo de sustentar o exercício rítmico e prolongado, dependendo da sua capacidade, por tempos, às vezes desumanos. Vai depender da sua capacidade. Está altamente relacionada com o desenvolvimento do sistema cardiovascular e respiratório, portanto, com o desenvolvimento aeróbio. Lembrando que nós estamos falando de capacidade aeróbica, presença de oxigênio. Por isso que é extremamente importante você treinar essa capacidade de desenvolver o teu sistema cardiovascular e o sistema respiratório, porque você vai melhorar o fluxo sanguíneo e outra coisa, você trabalhando, você vai fortalecer o músculo, vai melhorar o quê? O que nós somos nas aulas anteriores, o retorno venoso, o coração vai voltar com mais força para o coração, o sangue vai voltar com mais força para o coração, tá? Vamos lá, exercitando. O treinamento do sistema cardiorrespiratório contribui para a melhoria do consumo de oxigênio e o seu transporte até os tecidos. Tal melhoria resulta no quê? No aumento do VO2 máximo do praticante e, consequentemente, da sua capacidade cardiorrespiratória. Assinale a alternativa abaixo que indica uma melhoria neste sistema. Letra A. Vai diminuir a frequência respiratória durante as sessões de treinamento máximo. Não, não é. Na hora que você está treinando, você vai aumentar essa frequência respiratória. Por quê? Porque você vai estar com um consumo maior. Se você está com um consumo maior, você precisa captar mais. Então, errada. Letra B. O aumento do coração e o débito cardíaco diminui a frequência cardíaca em repouso. Correta. Nós não vimos que o coração aumenta? Se aumenta o coração, aumenta o débito cardíaco. E durante repouso, o coração vai trabalhar menos para fazer o esforço menor. Então, a frequência cardíaca vai diminuir. Por que não é a C? Porque aumenta o débito cardíaco e aumenta a frequência cardíaca em repouso. Não, nós acabamos de ver que a frequência cardíaca em repouso diminui. E a letra D? Aumenta a frequência respiratória em repouso. Não, em repouso a tendência é você respirar melhor, nós também vimos isso. E letra E? Aumenta o coração e diminui as trocas gasosas durante o treino. Também não é. Nós vimos que com o aumento do coração, ele aumenta a difusão fica mais eficiente. Então o que acontece? Ele aumenta a eficiência das trocas gasosas. Então a resposta correta, letra B. Vamos praticar com bastante frequência essa capacidade, desenvolver elas, lembrando que não é para todos, que não é para, assim, é para todos. Vamos acabar com essa questão de exceção, fazer os testes quando for indicado. Espero que vocês tenham gostado e lembrando, essa aula está disponível junto com as outras na plataforma Eduque. Até o nosso próximo encontro.